Eu me lembro de uma clássica, exatamente isso que você falou, e você tem toda a razão. Eu estava morando em Nova York, em 2005. Eu trabalhava na Merrill Lynch, Banco Estrangeiro lá, e eu escutei uma entrevista do recém-empossado presidente do Federal Reserve da época, que chamava-se Ben Bernanke. Saiu o Alan Greenspan, que era um ícone, né? Todo mundo achou ele um gênio, porque no meio do crash do Nasdaq ele baixou o juro. E salvou todo mundo. E por causa da atuação dele, a economia americana não teve recessão, ele afastou o risco deles, eles tinham medo de uma recessão, de uma deflação. Né? Ele baixou o juro para 1% e inventaram aquela modalidade de crédito hipotecário. E a economia se deslanchou. Crédito hipotekário. Esse crédito que ele tá falando é aquele do filme. Você já assistiu A Grande Aposta? É esse aí. The Big Short. Que prostituta, mendigo, todo mundo comprava imóvel, não é isso? Inventaram aquela maravilha. Aí, o Bernanke já era presidente do Fed, os imóveis já estavam naquele nível de preço alto que estava ali, sabe, naquela. Não sei se vai, sabe aquele momento de preço onde tá lá em cima e você não tá sentindo meio que Maria Movediça? Que eu acho que talvez não vai subir mais. E perguntaram para o Bernanke numa entrevista, mas você não tem um problema com esses créditos imobiliários? Isso aí pode dar um problema, né? Por causa dos preços, se voltar. E ele falou assim, olha, para dar um problema, teria que haver uma queda generalizada nationwide, teria que ter um nationwide price drop em todos os 50 estados americanos. E isso nunca aconteceu. Então, não vejo problema, isso nunca aconteceu. Ou seja, na lógica do cara, porque nunca aconteceu. Nunca vai acontecer. Não vai acontecer. Mas não deu 2 anos. Foi exatamente isso que aconteceu. Não deu nem 1 ano como começou a acontecer isso aí. Caíram os preços de todos os imóveis em todos os estados americanos. Foi o que quase quebrou o sistema financeiro em 2008. Inclusive com o fim Dessa vez vai ser diferente? Não foi. Não vai porra nenhuma, né? É a mesma, é pior, você nunca fez isso, você é o primeiro, né? É igual, né? Isso. Aí, agora, é isso. Quando acabar as cédulas físicas no Brasil, como é que o jogo do bicho vai fazer? Como é que o tráfico de drogas vai fazer? Como é que a compra de volta vai fazer? Como é que a prostituta vai fazer? Bitcoin. Rapaz, ele pode usar dólar físico, como se usa muito na Venezuela, em Cuba, e na Argentina, no Uruguai. Ou pode ser sintéticos de real e dólar. Eu acredito que vão ser desenvolvidos reais sintéticos. Vão ter plataformas que você vai poder shortar Bitcoin ou alavancar Bitcoin em real, gerando um lending em real. E, por exemplo, muitas pessoas cada vez mais... Vai ter gente lavando dinheiro, né, também. Não, mas isso não é crime. É crime negociar sintéticos, stables? Não, crime, não é. Tô dizendo que ainda vai ter gente... O cara que quer vender alguma coisa, ele monta uma empresa de vender babalu e, na verdade, tá recebendo Pix pra vender droga. Sim, mas como é que o cara do jogo do bicho vai fazer pra pagar? Hoje em dia, o senhor receberia 5 milhões do jogo do bicho na sua conta? Não receberia, que você não recebe um centavo. Na minha conta não, por causa de origem, né? E como é que ele vai pagar sem existir dinheiro, cédulas físicas? Que o jogo do bicho hoje em dia paga em cash, não é isso? Você chega lá, ele bota em cima da mesa 10 milhões de reais. Como é que é pagar? Ele põe, o problema é você, que conta você vai pôr esse dinheiro, né? Tem que ter... Não, é problema seu. Não é assim que o jogo do bicho paga ou não? É. Sim. Não é só jogo do bicho, tá cheio de gente que paga tudo em mala aí. Lá em Brasília, por exemplo, tem mala pra caramba. Como é que vai ser? E como é que vai ser? Ele vai pagar em mala de dólar, né? Vamos perguntar pros políticos, né? Como é que eles fazem hoje com as malas deles lá? Com os GEDEL da vida, né? Pois é. Não, o GEDEL também tinha euro e dólar. Não era só real. É, tinha tudo. Sim. É isso. O governo, acabando com as cédulas físicas, ele vai aumentar a base de arrecadação, o metadado e o controle sobre as pessoas. Exato. Mas todo poder que você abusa, você perde. Exatamente. Ele vai perder um controle, por exemplo. Ele vai perder uma parte das pessoas que poupam hoje em real físico, que vão ser forçadas a utilizar ou Bitcoin, ou stable sintético, ou dólar físico, não é isso? É. Então são 2 fases. Eu estou entendendo que são 2 fases do problema. A primeira fase do problema é como sobreviver à avalanche, porque tudo que eles querem fazer no sistema monetário, eles vão poder fazer depois eles chamam isso de Great Reset. Eu chamo de crash. Eles vão fazer depois do crash. Porque hoje não tem como substituir o dólar como reserva e nem o sistema monetário hoje na quantidade que ele circula hoje. Porque tá tudo bem, tá todo mundo com o seu dinheiro na conta, todo mundo achando que tem riqueza por causa daqueles ativos. Então, primeiro, eles vão deixar que eles sabem que a destruição é inevitável. Porque não tem como crescer crédito para sempre. E não tem como manter a economia rodando com crédito numa economia que não... E a geração mais numerosa, a geração mais rica da história da humanidade são os baby boomers. É o pessoal que nasceu imediatamente depois da Segunda Guerra Mundial. Pegou o boom de crédito, pegou o início desse movimento. Por que o juro caiu durante 40 anos seguidos? Você tinha produção e gente nascendo. Muita gente nascendo. A geração mais numerosa do Japão, da Europa, dos Estados Unidos
Tava no ápice de produção. Esses caras estavam comprando ativos. Sim. Eles estão diminuindo o yield, e você não tinha pressão inflacionária porque você tinha capacidade ociosa física, muita gente nascendo. Sim. E muita capacidade de produção. Os Estados Unidos tinha feito um motor para guerra, acabou a guerra, aquele motor industrial passou a produzir para a Europa, para vender para Tudo, geladeira, carro, tudo. A Europa não tinha nada. A Europa tinha sido. Toda a indústria tinha sido devastada por bombas e guerra, não sei o quê. Só que nessa década, essa geração, que é a mais numerosa de todas nos Estados Unidos, vai se aposentar. Quando o cara se aposenta, ele fica comprando ou vendendo ativos. Ele passa a ser um vendedor de ativos, não é isso? Uhum. Ele passa a ser um desovador, um aumentador de... Ele não produz mais, ele vai só viver da poupança dele. A pressão de 40 anos de redução de juros tende a se inverter. E o que a China fez? vai E o que a atender isso em China todos os fez? lugares agora, E a né? China, Mais a ou mesma menos, a coisa. África, a população ainda está crescendo. A China Tem também ainda tá países- Mas nesse o destino. Brasil também, né? A China também está nesse destino. Não, pior. Eu sempre falei A demografia que da a China é Índia pior do que a do Japão. vai ser uma potência maior que a China, porque a Índia não tem o problema demográfico que a China tem. A China ficou 40 anos exigindo um filho por família. Tá mais baixo que o Japão. Não tem A fecundidade na China é mais baixa A que no China Japão. não tem como ser primeira Ó. potência mundial, nunca, com esse tipo de problema O demográfico. PIB Não vai japonês ser. praticamente não cresceu de 1990 até agora. 1990. Tem O quantos Japão anos? o Japão tá numa recessão, Estagnado. uma recessão, Demográfico. estagnação há 20 e tantos anos. Mas é isso, é porque a população tá diminuindo. Começou a caindo 10 mil, 50 mil, 100 mil, agora tá caindo 1 milhão por ano. Isso vai acontecer com a China. Pior, porque foi brutal. Eles reduziram a fecundidade sem ter antes ficado ricos como o Japão. Não foi uma questão natural. Foi imposição legal que gerou mal investimento, né? Eu acredito que é possível que nos próximos 40 anos nunca mais a China cresça dois dígitos. Não tem, não. Não é Acabou. possível, não. Eu garanto pra você que não tem mais. Não, inclusive, é porque o problema não é só reduzir o número de pessoas. O velho custa dezenas de vezes mais ao Estado que a criança. O velho hospitaliza, o velho recebe aposentadoria, o velho tem que tomar remédio, não é isso? Você tem um montão de velho na sociedade para pouco adulto, você destrói a produtividade do país. Essa é a tendência da China que vai sofrer agora. Né? O Deus é o mais sábio de todos. Quando ele fala crescei-vos e multiplicai-vos, É pra crescer, tem motivo, é pra multiplicar. É pra fazer mais de 2 filhos, pelo menos, senão você entra nesse problema. O aí. Elon Musk mesmo falou que a maior preocupação dele, quando todo mundo tava falando de IA, ele falou, cara, eu me preocupo muito mais com o crescimento demográfico do que E, inteligência ao mesmo artificial. tempo, os globalistas são exatamente o contrário. Eles querem reduzir a população. O Por isso, que número eles de querem, pessoas, né? por isso que eles querem esse negócio de pouco filho, não sei o quê. Estimula... Que é uma porque, agenda... geral, essa galera tem uma fantasia. Esse pessoal tem uma fantasia de que a inteligência artificial e a automação vai substituir os escravos. Eu nunca entendi aquela parte do Antigo Testamento que ele mandou matar os não faz filho, judeus. sabia? Não faz família nem filho. Não, eu nunca entendi aquela parte da Bíblia que o faraó mandou matar os meninos judeus. Não tem um faraó mandou. Eles são escravos. Como é que você mata escravo? Porra, escravo vale dinheiro. Não tinha pra onde vender o escravo. E tem uma hora que muito escravo você não tem como controlar, não é isso? Uhum. Eu acho que a ideia dos caras é essa. Eles acham que não precisam mais dos escravos, que a IA vai substituir os intelectuais e que robô e autômato vai substituir os braçais. Eu acho isso um grande erro. O número de horas trabalhadas tende a diminuir nos últimos 5 mil anos. Se trabalhava menos em 1800 do que em 1000, se trabalhava menos em 1000 do que em 500, não é isso? A humanidade tende a cada vez trabalhar menos e produzir mais por hora. A humanidade está aumentando aumentando a produtividade. Agora, com a mesma mão de obra, você produz mais. Ou seja, trabalha menos horas. Agora o fim do trabalho humano seria o fim da história, porque Deus colocou como nosso anátema no primeiro livro da Bíblia que do suor do seu rosto virá o pão, não é isso? Sim. Eu acho que o trabalho humano nunca vai acabar. Eles acham que sim. Por isso não precisam mais de escravos para matar todo mundo. Ou castrar ou efeminar, não é isso? Ou mandar cortar o pipi da criança, né? É porque o que eu imagino é essa situação, e todo mundo fala, quando você para de procriar mesmo e de se espalhar, cara, você fica sujeito. Porque se reduzir e você vira um clãzinho ali, cara, pode ser uma mudança climática, sei lá, um vírus aí vai acabar com todo mundo. Porque você vai estar geneticamente muito semelhante. A gente não sabe. Geneticamente Tem uma experiência, você já ouviu falar no Universo 25? Já. Paraíso dos Ratos? Dos ratos. Se você colocar as fêmeas para se comportar como machos, elas não voltam a se comportar como fêmeas.
Isso pode levar ao colapso da colônia inteira, morre todo mundo. Menos ter mesmo de alimento, tudo. Depois que volta ao normal, eles não voltam porque a fêmea não volta a se comportar como não cria o filho e tal. Você acha que dá pra replicar o universo 25? A gente tá já replicando, nós estamos tratando nossas filhas como homem. Dizendo pra nossa filha, trabalhe, estude, o importante é você ser independente. Dê a 1000 homens, depois você pensa em casar, ela vai pensar no cachorro depois, que ela vai achar os caras de merda, todos os caras, ela se avalia como homem, porque ela se comporta como homem, ela não entende que ela vale 1/3 do que ela acha que vale, e ela considera desprezíveis todos os homens que tocariam nela, né? Não é isso que tá acontecendo na sociedade? A gente tá tratando nossas filhas como homem, mandando elas estudar e trabalhar, não é isso? E esse é o impacto. Esse é um dos problemas. Pois é. Será que isso vai levar ao colapso? Ou será que o mercado vai se autorregular? O juro não é determinado pelo mercado. O juro americano, o Fed Funds Rate, é determinado por arbítrio político. O Fed Funds, sim. Agora, o Fed Funds é o juro da parte da frente da curva. Toda a estrutura, todos os créditos do mundo, esses 400 trilhões, tem prazo. São créditos com duration, né, que eles têm prazo, e a taxa de juros dos papéis é dado pela expectativa do cara de receber ou não aquele crédito. Se você tiver uma crise de crédito, não tem como o Fed baixar o juro. Ele vai poder baixar o juro do Fed Funds. Mas como é que ele vai fazer o bônus da empresa tal valer 5 se a empresa tiver com problema? O bônus vai valer 15, 20%. É por isso que a distorção entre o curto e o longo prevê recessão. Sobre este cenário, o Fed não tem controle. Porque são 400 trilhões de papel no mundo. Daí para mais, com derivativo dá 1 quadrilhão. Você pegar os sintéticos, que você falou que é quase 1 quadrilhão de crédito. Dependendo do que você chama de sintético, tem dezenas de vezes... que não envolvem dívida física, mas eles têm liquidados por diferença. Tá, tipo, eu tenho $1 milhão contra $1 milhão contra X Bitcoin. E não tem fluxo, não tem troca de fluxo em cima. Tem um contrato por diferença que você paga o ajuste. É isso que é o que ele tá Há 500 anos atrás, a maior parte, ou quase toda a riqueza do mundo era física. Era terra, era ouro, era arte, eram coisas que existiam, escravos, armas, não é isso? Hoje em dia, quase toda a riqueza da humanidade são coisas que não existem. Existe mais futuro de milho que milho. São contratos. Tem mais opções de ações que ações. E a própria moeda é isso aí. É uma promessa. Ela não tem lastro. Tinha um Não, ela é... Tipo, a dívida é uma coisa futura e em cima da dívida do governo, para cada dívida do governo, existe 10, 20, 30 vezes aquilo só que ali. Assim, este mercado é o maior mercado do mundo de qualquer coisa. O mercado de dívida, ele é vezes e vezes e vezes maior que o mercado de ações e que o mercado de dívida. Se você não quer financiar isso... Não tem como Fed nenhum controlar isso. É isso. Se você não quer financiar isso... Eles podem controlar ali, ó, a taxinha do redesconto do papel dele. Só que assim, tem um limite. Imagina numa crise de crédito, ele resolve baixar o juro. Tá bom, ele baixa o juro. Só que aí, quem tem papel longo e não consegue vender o papel longo, corre no Fed para refinanciar o teu papel. Ó, eu tenho um bônus de 20 anos aqui, eu não consigo vender, mas eu preciso de liquidez. Me venda qualquer valor. Eu vou no Fed para tomar o empréstimo em cima do papel. E a onda de pessoas que vai no Fed pedir aquele dinheiro vai forçar o Fed a subir o juro, porque também não vai poder aceitar todo o papel do mundo. Vai insuflar o balanço dele como? Então ele começa a falar, puta, tem uma enxurrada de gente precisando refinanciar papel, eu não posso deixar a taxa baixa. O mercado vai tomar para cima até a própria taxa dele. Eu sei porque eu já vi isso. A grande mensagem do livro é exatamente essa. Primeiro, desde o seu livro aqui. Isso, desde 2018 o juro é negativo. Desde 2018 o juro é negativo. Não existe renda fixa, é perda fixa. Não existe renda variável, é perda variável. Sem contar esse período que ele mencionou da pandemia, que foi um absurdo. Ano passado, o aumento do agregado M2 no Brasil é 18%. Se você não teve 18% de resultado líquido de perda de liquidez, líquido de taxa de transação, líquido de impostos, você perdeu riqueza no passado, não é isso? E esse ano vai emitir mais? Você acha que vai aumentar ou diminuir a impressão de moeda esse ano no Brasil, em ano eleitoral? E ano que vem você acha que vai ser mais ou menos do que isso? Só aumenta, porque é o aumento sem arcabouço fiscal, sem nada, agora tudo é emergencial, os caras estão arregando nas pernas. Mas sabe quando que vai parar isso aí? Só tem uma força hoje capaz de botar o Brasil de joelho. Qual? Nenhum governo vai parar de emitir dívida. Nem o Bolsonaro, quando estava no governo, conseguiu. Ele conseguiu por um tempo, mas aí veio a pandemia, Madeira. Obrigou. Imprimiu como nem Dilma nunca imprimiu, né? Só que não gerou inflação Bolsonaro na época. Imprimiu mais, no ano de 2020 imprimiu bastante. Só que no ano de 2020 não gerou inflação porque a economia estava parada. O componente velocidade de circulação chegou a zero. O dinheiro não circulava. Então todo aquele dinheiro ficou empossado, não gerou inflação. Mas é o efeito depois da guerra. que começou, Cantilon. Depois que começou a melhorar a explodiu das pessoas, aí aumentou a inflação. E diga-se de passagem, não foi só ele, foi o mundo inteiro.
E como que você falou que tem um jeito de parar? O Qual que o jeito que de parar parece? isso? Do que eu tava falando de... A única coisa que pode parar é essa emissão aí de dívidas. Daqui no Brasil, É. no dia que o mercado resolver virar pro Lula e falar assim, ó, acabou essa festa, eu não confio mais no teu governo e na tua capacidade de... Chega na hora que ele... Porque para funcionar ele precisa emitir dívida e fazer leilão de papéis. Para poder... Como é que funciona contas públicas? O governo vai lá e faz um cheque e gasto público. Imprimiu dinheiro, fez um cheque botando na economia. Aí a conta vai pro tesouro, o tesouro tem que pagar. Quando o tesouro... Ele tem um caixa lá, mas se esse caixa cair, ele tem que imediatamente fazer leilão e vender título. É assim que funciona. Na hora de vender título, o mercado todo resolve falar assim, eu não confio mais nesse governo. Ou esse crescimento não tem, eu não confio na economia. A taxa vai de 10 para 20. Eu já vi isso acontecer na década de 80. O cara vai tentar emitir, ele não consegue colocar o papel. O leilão falha. O leilão falha, ninguém compra. Ninguém confia então, nesse isso vai... Mas Então, as pessoas que têm isso real, vai acontecer. as pessoas que têm CDI, têm CDB, eles estão comprando sem ver. As Sem pessoas ver. que estão tesouro direto, Então, fundos, estão confiando sem ver. É por isso que a grande Tem uma lição do hora- livro é que... Tem uma hora que o cara... Uma hora que os grandes bancos, isso aqui, fala não. Porque isso acontece quando o cara começa a tomar prejuízo. Quando ele começa a tomar prejuízo também, ele fala, bom, eu não posso... Aí vai ser a hora que ele vai vir comprar com só controle de o papel, capitais. Ele vai Aí comprar vai- aí só, nessa só hora- de 6 meses. nessa hora- O de 3 anos ele não compra, aí falha o leilão. Nessa Aí hora- o governo começa a ter que emitir mais curto. E No fazer momento- controle de capital para impedir pro cara tirar dinheiro do Exatamente. país. Se Nessa você vai hora- ter que investir aqui sim. Mas nessa hora, se ele faz controle de Vai- capital... vai proibir juro o cara já vai de tirar tá- o Tirar dinheiro do país. Nessa hora, o juro já vai estar 20%. Aí o Bitcoin aqui vai ficar 20% mais caro que no exterior, como foi na Argentina. Na Argentina ficou mais caro por conta disso Porque aí? você não conseguia tirar dinheiro de outra maneira se não comprando Bitcoin e enviando. Como na Venezuela, quando você vem controle de capital, aumenta o grosso da demanda de saída aqui é através do dólar. Eles vão fazer paralelo, vão fazer... Igual se fazia na década de 70. Pois é, Porque exatamente. o Bitcoin não tem tamanho de mercado hoje, pelo mercado que circula, para você tirar 10 bilhões daqui. É isso. Você Não, mas tem dá pra você volume. tirar proveito disso aí, né? O que a gente tem que fazer é tirar proveito Entendeu? disso. É isso. E depende também do cenário externo. No cenário externo, se esse cenário de problema de financiamento de dívida brasileira for global, aí esse problema vai estar... Eu antevejo isso na dívida americana. Eu enxergo hoje um futuro onde o Fed Funds pode cair para 2% ou 3%, mas o 10 anos e o 30 anos subir para 8% ou 9%, por conta de um problema de financiamento. É isso. As 3 lições do livro, a primeira lição é que o juro negativo desde 2008 não é só aqui, é só questão mundial. O problema do quantitative easing. Quantitative easing é absolutamente imoral. O sistema financeiro atual é absolutamente imoral e satânico. E é demonstrado numa matéria chamada Public Choice Theory, a teoria das escolhas públicas, que quando você não tem chance de mudar o país no voto, e realmente, estatisticamente, o nosso voto, a chance de a gente mudar o país é menor do que ganhar na Mega Sena 10 vezes. Não é isso? Você, seu voto ser decisivo é muito menor que ganhar na Mega Sena, não é isso? Até porque você pode apostar na Mega Sena toda semana e votar é só a cada 4 anos, né? Então, a salvação é individual. E se você não quiser ter suas mãos sujas de sangue de aborto, se você não quiser ter suas mãos sujas de castração de criança, se você não quiser ter suas mãos sujas de pessoas inocentes sendo enrabadas na cadeia por ficar acusadas de estupro de cônjuge que não existe, não é isso? Quem acha que tem estupro de cônjuge não sabe o que é casamento bíblico. Então você não pode financiar o governo. Se você compra ações, você financia o governo. Se você comprar tesouro direto, você financia o governo. Se você tem saldo em real, você financia o governo. Se você tem negócios que pagam impostos voluntários a um governo, você é financiador voluntário daquele governo. O que o governo fizer com aquele dinheiro, você também foi culpado por isso, né? Você foi comparsa, financiador daqueles crimes. Você quer fazer oposição real? Lê o livro de graça, tem de graça no YouTube, bote lá Bitcoin Red Pill, que você vai aprender a tirar o seu dinheiro dessa ciranda imoral. Que pode cair, pode cair. Agora, estatisticamente, o índice de trade, o índice de Jensen, todos os índices financeiros, mas quando sobe, o ganho médio é muito mais desproporcional do que dos demais ativos. Vai ter uma crise financeira, o Bitcoin vai cair mais do que a maioria dos índices vai, porque ele é mais líquido. O que você consegue vender de madrugada para estar em outro país em 10 minutos? Não é ação, né? Mas aí cai tudo, cai bolsa, isso, Bitcoin. E o Bitcoin cai mais, porque ele é mais líquido. Você não consegue vender Ibovespa de madrugada para mandar dinheiro para outro país para evitar de Ibovespa, imagem. sim, você tá falando do Bitcoin Brasil. você consegue. É que eu tô falando da bolsa americana. Não, mas vários ativos. Que é a noite Japão, inteira por também. exemplo, quando teve queda no Japão agora, tinham vários ativos no Japão. O cara não tinha como vender de madrugada. Você podia vender Bitcoin e depositar para evitar uma chamada de imagem, né? O que eles faziam? O que eles faziam na hora o que eles ali. faziam de É, madrugada, sim, no sim. caso do Japão, ele tá certo. Bolsas, a única coisa que tem volume para fazer de madrugada é os futuros.
Então o nego foi nos futuros de bolsa, E no Forex. Nikkei, não, o Spot. O Spot FX é muito líquido todo horário do dia, 24 horas por dia. O nego vai de madrugada no Ien e soca a bota no dólar e compra Ien, que já está desalavancando o trade. Então eu concordo com você que vai ter... Só que eu acho que vai ter um momento de fazer isso, no momento da desalavancagem. Enquanto o mundo está desalavancando, o que vai subir, mesmo sendo dívida, o análogo do dólar papel é a dívida curtinha. Eu não quero ter ela para financiar governo. Eu quero ter ela porque na hora que os preços caem, ela vai... E aí depois eu troco por tudo. Entendeu? É Eu isso. vou ficar nisso aí. É porque é o seguinte. Esse ano, por exemplo... Agora, no cenário de inflação constante, é sempre ganho para quem tem ativos como Bitcoin, por exemplo. Só que para você entender que não dá para ter uma inflação para sempre, porque o mecanismo de produzir inflação, ele é a expansão de crédito. E a expansão de crédito tem limite. O limite da expansão de crédito é quando ninguém mais conseguir comprar e achar que não recebe. É global. Existe um momento que você não consegue expandir mais o crédito. Você vai ter que, para você expandir, você tem que botar o juro a -1, -2, nominalmente. Porque 0 ele já ficou um tempão. Até negativo em alguns países. Nominal negativo. Na Alemanha ficou -1 o papel de 10 anos. Tinha banco que cobrava pra você deixar Então, depósito era no uma cara. bolha. Esse cenário foi uma bolha. Porque nesse momento que o juro está -1 na Alemanha, a Argentina, depois de dar 4 moratórias, vendeu o bônus de 100 anos. Teve um negócio desse mesmo. Teve um bônus de 100. Como que a Argentina honrando? conseguiu, depois, agora deve estar, mas como que a Argentina conseguiu, depois de dar 5 moratórias, vender um bônus de 100 anos? Tem que ver o yield, né? Mas vendeu. Um país desse não devia tomar empréstimo de 100 nunca. A Áustria fez emissão de 100 anos a 1%. Sabe quanto está valendo esse papel hoje? Ela vendeu bônus de 100 anos com um juro de 1% a 100, ao preço de par, né? A 100 Tem um 100 cupomzinho, euros. tem um cupom anual de 1%. E vendeu a 100 euros. Os juros em euro tá 3%. Derrotou o Esse negócio. bônus da Áustria de 100 anos vale 20% do valor de face. Pois Ou é, seja, uma perda por 100 anos. Exatamente. A valor presente perdeu 80% do valor. Então, o mercado de renda fixa já tomou um tombo. Quando o Treasury de 30 anos, quando a taxa do governo americano foi de 1% para 5% ou para 4,5%, o bônus de 30 anos, o cara perdeu 50% É isso, mas o senhor do concorda valor. que reduzindo nos Estados Unidos, a tendência no mundo inteiro para evitar o carry trade é baixar também. Esse pessoal que perdeu 80% nesse título, quando o juro voltar à normalidade, o novo normal, demora. Isso tende a voltar. Mas você vê, o dinheiro de 30 anos, o juro de 30 anos ainda está 4%. O cara voltou um pouquinho, mas 30 anos, porque ele vai levar para recuperar isso aí. E a convexidade é a segunda derivada do preço do título. O efeito de você ir de 1 para 2, o prejuízo que você toma quando o juro vai de 1 para 2 é muito maior do que quando o juro vai de 2 para 3. Porque de 1 para 2 é dobrar, de 2 para 3 é 50%. sim. Chama-se convexidade, é a segunda derivada. A primeira derivada é a variação no preço, a segunda derivada é a variação da variação. E ela é maior, quanto mais próximo de 0 você chega, maior a convexidade. Claro. Maior alteração de preço. Foi o que eu falei, de 0 para 5 é infinito. Isso. De 0 para 1 é infinito. É infinitos por cento. Mas é isso que eu tava falando. Ficar para um cara como Warren Buffett, que tem um volume absurdo e que se recusa a se envolver com coisa. Tem Bitcoin um pouquinho, não tem? Eu acho que a maioria desses caras bilionários, Tem e não fala, né? eles começam comprando sem dizer a ninguém, como asset pessoal, como legado. Sim. Porque, tipo assim, até um cara desse ser interditado, o único dinheiro que ele consegue acessar e ninguém vai tomar dele é o Bitcoin, né? Até tem. Bitcoin é como uma arma. O ideal é que você comece a comprar sem alardear, né? Você só alardeia na hora que você faz a compra corporativa. Mas é isso. E a hora de fazer aquela compra porrada é depois que passar esse... Aí é pra ir pras cabeças. Mas é isso. Tipo assim, se eu tivesse esperando essa onda porrada, porque, tipo assim, essa crise todo mundo sabe que vai acontecer e tá dizendo isso desde 2008. Eu vou te dizer quando eu... Desde 2008. Desde 2008 não. Mas eu vou te dizer, eu não dou mais 5 anos. pra isso. Em real, esse ano, o Bitcoin subiu 50%. Que foi um ano merda. A Alemanha vendeu 50 mil Bitcoins. Tipo, todos os Bitcoins que ela tinha. Teve desova de Mt. Gox, que foi tipo 100 mil Bitcoin. Foram mais de... Só isso aí já foi praticamente a quantidade de Bitcoin que foi minerado esse ano. Tipo assim, foi como se a inflação do Bitcoin tivesse dobrado só com essas duas vendas. Tiveram dezenas de desovas absurdas. E uma situação dessa, que era pro Bitcoin tá caindo pra caralho, ainda subiu 50% em real. Porque Tipo assim, não era cada pra tá ano... caindo. Sabe por que não era pra estar caindo? Todos os ativos de risco estão subindo também. É isso, mas... Então o mercado comprou com gosto.
essa oferta veio para um mercado que tinha bastante demanda. Mas na hora que o cara... Porque ele vendeu ao mercado, o cara vendeu 50 bitcoins, 1000 bitcoins no mercado, caiu 20% em 20 dias e aí na semana seguinte voltou. Cada ano que você esperar, com um monte de dólar físico, Cotibil na mão, cada ano que você espera, você pode perder, sei lá, esse ano foi 50%, mas tem anos que o Bitcoin sobe 20 vezes. É isso. Você vai arriscar perder 20 vezes para esperar uma promoção que pode vir daqui a um ano, daqui a 10. Para ele subir 20 vezes hoje, quanto ele tem que ir o preço? Iria 60 mil ele em 20 vezes em real? 200, é isso. não, em dólar. 20 vezes em real essa década é tranquilo, né? Nem olha o real. Se Janja for reeleita, vai subir 20 vezes até o fim dessa década, não vai? Em dólar tem que subir para quanto? Não, é isso. Mas se subir 20 vezes, vai bater o que o ouro vale. 2.000 e tanto. Vai bater o que o ouro vale. E quanto tempo você acha que ele sobe isso? Rapaz, em real, eu acho que a fim dessa década é tranquilo. Em euro, eu acho que é depois do próximo halving, que é no início da próxima década, que quando o Bitcoin passar o dólar, que na minha opinião deve acontecer não nesse halving, não nesse ciclo de 4 anos agora, mas no outro ciclo de 4 anos, quando começar a próxima década, aí vai ser o momento dos caras dizer, olha, essa porra passou o ouro, mas já tô emitindo... Mas pra ele passar isso aí, você precisa ter uma inflação que não para de subir, certo? Não. Em dólar? Em dólar, é. Não. Porque, por exemplo, se os mercados de sintético de Bitcoin começaram a ficar bem desenvolvidos... Não, eu tô falando de inflação, eu tô falando de emissão, você tem que ter um volume de dinheiro disposto a entrar nele. Se o mercado de sintético de Bitcoin começar a ficar bem desenvolvido, por exemplo, tem a Tether, que é uma empresa só, já é a 17ª maior credora de títulos americanos. Ela já tem mais título do que, por exemplo, a Alemanha. Se essas empresas, em vez de ficar comprando título para fazer stable bancária, começarem a fazer stable sintéticas, em vez de financiar o governo americano, ela vai comprar Bitcoin para gerar dólares que vão desvalorizar o preço do dólar. O cara que gosta de comprar ações e índices, ele vai preferir comprar ações e índices onde ele paga imposto, onde um filho bastardo afetivo aí a esposa adúltera pode tomar, ou em uma DeFi que ninguém no mundo pode tomar dele, se ele der bocador ele leva pro caixão se ele quiser. Quanto mais ações, títulos sintéticos forem negociados em Bitcoin, mais o Bitcoin vai engolir dinheiro que tá hoje em ação, que tá hoje em dólar, que tá hoje em títulos. É tipo assim, o ouro, o potencial de riqueza que tá no ouro, no horizonte de 8, 9 anos, é muito baixo. O Bitcoin tem um yield. Qual o yield do Bitcoin? Não, é o mesmo do ouro. É o mesmo yield do ouro. Tipo, se você tem um estoque de Bitcoin, você pode emprestar ele para ter um juro? Você pode alugar. Mas aí você tá sendo remunerado por um risco absurdo, que você vai receber, sei lá, 1%. Não, se você vai encarteirar e não vai transacionar, você deixa ele emprestado para ter um juro. Não, o juro não compensa. A maioria das pessoas que fizeram isso na história se lascaram. O empréstimo de Bitcoin... O carry dele é zero, então você não empresta... você não deposita ele para ganhar um juro. Não, é a mesma coisa do ouro. Tem mercado que remunera hoje no mundo? Ouro? Não sei se tem. A maioria dos mercados que remunera ouro, historicamente, não valeram a pena. Quem deixou ouro no cofre, em qualquer país do mundo, 100 anos atrás, não tem ouro mais hoje, não é isso? Quem deixou ouro no cofre do banco nos Estados Unidos hoje, não tem mais ouro nenhum, não é isso? O cara que empresta o ouro para alguém, é para alguém ir lá e vender e depois pagar de volta. Ou seja, tem um risco de perda total e a remuneração. Como o bicho se aprecia muito. Se você buscar no Banco do Brasil, chegar no Banco do Brasil com a barra de ouro, quanto é que você me empresta? Que ele vai cobrar por causa da barra de ouro, né? Toda a estratégia está baseada na apreciação do preço ou está baseada na reserva de valor? A reserva para quem entrar hoje, por exemplo. Eu estou fazendo perguntas para... O Bitcoin não é uma solução financeira, o Bitcoin é uma solução de engenharia. Tem pessoas que compram Bitcoin, inclusive aquele Nakamoto Portfólio do pessoal da Swan lá, eles consideram isso uma reserva de valor superior ao ouro, porque ele é mais escasso do que o ouro. A inflação do Bitcoin hoje é metade da do ouro e tende a ser 4 vezes menos, 8 vezes menos, 16 vezes menos, que a do ouro é mais ou menos fixa na história, do Bitcoin cai a cada 4 anos. Para mim, o Bitcoin não é uma solução financeira. Para mim, o Bitcoin é um imperativo moral. Eu não vou ter minha mão suja de sangue de aborto, de castração de criança e de tribunal feminista. Pra mim, a nossa é diferente. Aquela história lá do Pavel, que foi preso lá na França agora, que ele comprou 2 imóveis na vida, um pra mãe e um pra avó, e que ele não tem interesse de ter carro, ele não tem interesse de ter casa, até que a gente viva num mundo em que seja restaurada a propriedade sobre imóveis, que não é o caso. Respondendo a pergunta do senhor, o que é que me impede, o que é que me defende do Bitcoin ser criminalizado? Se o Bitcoin for criminalizado agora aqui, eu vou fazer minha declaração final de saída, não é isso? E vou prolongar onde o Bitcoin não seja criminalizado. Isso faz parte da minha carteira. Ter uma segunda cidadania. Se tem uma coisa certa na economia, agora mais para micro do que macro, se tem uma coisa certa na economia dos cartéis e dos monopólios, é que um cartel só funciona na hora que todos os países puderem retaliar todos os outros países. Se tiver um posto de gasolina da cidade fora da máfia, quebrou a máfia, não é isso? O posto de gasolina que tá vendendo mais barato, vai a cidade inteira comprar ali, não é isso? Então, para um cartel funcionar... ir lá e matar o cara. É isso. Os outros poderem retaliar ele. Nesse caso, dando um tiro na cabeça, não é isso? Todos os países do mundo são capazes de retaliar todos os países do mundo? Não.
A Rússia vai colaborar com os Estados Unidos para proibir o Bitcoin, que ambos são grandes mineradores, estão inclusive tendo lucros absurdos com isso. A Rússia utilizando a energia excedente deles e os Estados Unidos utilizando o gás do fracking, inclusive evitando o gás de efeito estufa e tudo mais. Eles vão conseguir um proibir o outro. Países pequenos como El Salvador, que está captando um dinheirão, vai deixar de ser paraíso fiscal e regulatório, só se parar um porta-aviões na porta lá, né? Porque fora isso não vai acontecer, né? Não, e tudo isso que eu tô te perguntando é porque eu não sei. É isso. Tá? E a outra pergunta que eu faço O meu trabalho sempre foi medir risco das coisas. É isso. E eu acho que o fato dele ser um análogo de uma moeda é a ideia inicial dele, de reserva de valor, e de ser inatingível do ponto de vista de ser produzido... Expropriado, diluição. Exatamente. A única ressalva que eu faço é, no cenário de quem gerencia risco, eu não quero entrar numa situação onde, se o risco é de uma espiral deflacionária, eu perder uma parte do que eu acumulei em outras moedas porque eu entrei no preço errado. Só isso. É isso. Mas a volatilidade do Bitcoin essa é a única coisa. A volatilidade do Bitcoin em ouro tem caído. Porque o cara pode perder antes do fundo, você pode comprar e ir sendo estrangulado. Porque é isso, Faca. Se você pegar a volatilidade do Bitcoin em ouro, ela só tende a cair. É um canal assim bem descendente. Se você pegar a volatilidade do Bitcoin em dólares corrigidos pela base monetária, é um canal descendente. Agora, em dólares nominais, qualquer merda... É muito volátil. Qualquer merda. A volatilidade do dólar na moeda da Venezuela tem aumentado ou diminuído? Eu nem sei como é que é a moeda lá. Porra, na República de Weimar tinha dia que o ouro caía 20%, porque tinha dia que o ouro subia 1.000. Tipo assim, é isso. Quando a moeda morre, qualquer coisa naquela moeda, a volatilidade é absurda. Mas a volatilidade do Bitcoin é zero. Para quem gerencia risco de carteira, por exemplo, a volatilidade é a medida principal de risco. Isso, mas você tem que ver a volatilidade em ouro ou em dólar corrigido pela base monetária. Sim. Não na onda nominal, né? Isso o senhor concorda comigo. E que a inflação real aumenta dos agregados. Mesmo que o senhor considere... Não é isso? É que o Bitcoin oscila tanto que a diferença da volatilidade real para nominal não é grande. É zero. É porque é o seguinte... Quase zero. A volatilidade em dólar nominal é grande, em dólar real deflacionado pela inflação também é grande. É isso. Pelo fato do Bitcoin, na primeira camada, você poder comprovar publicamente onde está o dinheiro que você emprestou à pessoa. Isso é importante. Ele é o colateral supremo. Ele só não é o colateral mais usado no mundo hoje por causa da volatilidade. A solução para isso são sintéticos. É, por exemplo, você no smart contract, na blockchain, você não apenas ter Bitcoin, mas você, com esse Bitcoin, poder gerar dívida de dólar, dívida de ouro, e dívida de índice de ações, e seja lá o que for, de commodities e tudo mais. Na hora que, por exemplo, você fizer um empréstimo de real contra Bitcoin, tinha várias empresas no Brasil, inclusive recentemente a Rispar, que ele emprestava no CDI. Nos Estados Unidos tem um monte de empresa que ele empresta baratíssimo, porque ele é um ativo supremo, chegou perto da margem, ele liquida e não tem chance nenhuma de calote, não é isso? É como ele é extremamente líquido. Só que na hora que você puder fazer empréstimos, não de Bitcoin, que cai 70%, 80%, 90% das vezes contra Fiat, mas um terço de Bitcoin, um terço ouro sintético, um terço título de dólar ou dólar, contra real, por exemplo, vocês veem algum cenário que ouro e dólar percam 50% de valor em real? Em real, difícil. É muito difícil, né? Difícil. Em real, o real teria que apreciar pra caramba. Pra caramba. É isso. Pra ele ganhar... Com esse governo perdulário, esquece. Esquece. É isso. Só por ação direta de Deus a galinha assada vira cantar, né? A única razão pro real apreciar em relação ao dólar é se a destruição de crédito no Brasil for maior do que a destruição dos Estados Unidos. É isso. Então, não é possível, porque tem muito mais crédito em dólar no mundo. Então, na hora que esse tipo de mercado, que já existe, se desenvolver e popularizar, e pessoas facilmente se endividarem em sintético de reais contra carteiras diversificadas, por exemplo, um terço dólar, o título de dólar, um terço sintético de ouro e um terço Bitcoin, o Bitcoin vai se tornar um título mobiliárquico. Ninguém nunca mais vai vender Bitcoin. Você vai se alavancar eternamente, forever, Laura Forever, no negócio do Michael Saylor. As pessoas vão se alavancar eternamente nas moedas que vão estar morrendo. E quando elas morrerem, acabou a dívida, escolhe outra moeda para se alavancar. Quando acabar as moedas fiduciárias, faz isso com metais inferiores como o cobre e a prata. Quem alavancou em prata contra ouro ganhou em todos os séculos e todos os milênios. Por causa da questão do stock to flow, que é o valuation das commodities. É a relação de estoque-fluxo. Tem uma correlação altíssima entre o valuation market cap da moeda das commodities. Aliás, é uma das coisas que eu acho que pode ser numa carteira futura, junto com o Bitcoin, commodities. Porque é um hedge para o risco, por exemplo, de num cenário de destruição de crédito, chega uma hora que o preço relativo,
Hoje, a diferença hoje de ativos financeiros para commodity está muito alta. Mas teve hora do petróleo Ele dar vai- negativo. Você viu que. Rapaz, que loucura. Valor negativo de petróleo. Aconteceu de um spot, o petróleo spot. Tipo assim, ó, velho, eu pago pra você levar essa desgraça daqui. Por quê? Como assim? É a diferença, Valor negativo. é a diferença Por quê? do Brent pro AWTI já chegou a ser invertido. O preço, Não, o preço petróleo na spot. Europa com os Estados Tipo assim, Unidos o cara recebia dinheiro pra tirar petróleo de lá. tinha, isso chegou a ser Loucura, anos mano. atrás. Na década Mas de 90 não, também foi teve. dias, foi coisa de horas, né? Foi horas. Mas quem tinha vencimento Mas ali. veja, hoje, Se ferrou. hoje os commodities relativos a ativos financeiros está muito baixo o preço das commodities. Está É isso, muito mas baixo é que é tão- em tem relação curvas- aos ativos qualquer- financeiros. Numa situação de correção, o preço relativo pode mudar e junto com o Bitcoin, que se for criminalizado, vai ficar mais difícil transacionar. Eu vou querer ter aquilo que as pessoas vão querer ter depois de um cenário desse. Cocaína é mais cara ou mais barata pra ser crime? Hoje é Mais mais caro. caro. Se liberar a cocaína amanhã, vai ficar mais cara ou mais barata? Não é questão de ficar. É mais cara, mas é mais arriscado para É você isso. ter. Mas, É mais barato. amanhã, E pensa se o seguinte, descriminalizar a cocaína amanhã, eu ela vou te dar um exemplo. ela fica Eu 5 vou te vezes dar um mais barata exemplo. e menos Eu vou te dar qualidade, um né? Isso? exemplo. Sim. Imagina numa sociedade que todo mundo pode ter arma, certo? Sim. Igual a sociedade americana. De repente, revoga a segunda emenda e fala: posse de arma é crime. Vai ter O gente preço querendo das vender- armas vai subir. Mas vai ter gente querendo vender para não ser preso. Pode ter uma redução de preço inicial e depois Primeiro vai subir, né? despenca. Durante Depois um que- curto. Rapaz, eu não durante duvido, um velho. curto prazo, não? despenca. Todas as vezes que o Porque governo a pessoa ameaçou se proibir liga. arma, o preço subiu. Todas as vezes que. Em todos os países do mundo, inclusive nos Estados Unidos, toda vez Mas que começa isso- a passar uma legislação, isso quando explode o o cara preço. não tem. Porque diz assim, a sua última chance de comprar arma, você vai comprar ou não? Primeiro Você compra. nunca mais vai poder comprar. Agora- se torna relíquia de família, não é isso ou Agora, não? veja uma coisa. Amanhã, Sim. ele diz para você: toda a posse de arma, hoje, daqui para frente, porque o americano já tem arma, certo? Então, toda a posse de arma agora, quem te for achado com uma arma em casa, pega 30 anos de cadeia. Pronto, o cara vai guardar fora da casa. Todo mundo vai, Vai ter concretar gente, no vai cash, ter né? gente guardando e gente jogando fora também. É, vai. Mas eu acho que a maioria dos vai. caras iam guardar num cash, ia Eu guardar vou- fora eu de quero- casa, não é isso? Eu quero que a pessoa jogue fora para eu ir lá comprar. Só E eu te isso. conto que aqui no Brasil nem acontece mais. Não, porque a ninguém galera tem sabe que, arma. né? Hoje Aí, já é escasso. quem entregou a arma entregou pra pessoa errada. Você acha que no Brasil hoje a arma lista ou ilícita é mais caro? É ilícita. A ilícita. A arma ilícita é uma fonte de renda, tem um yield absurdo. Quanto você acha que é o aluguel de um revólver funcionando? Você vai querer comprar um revólver que já matou 100 pessoas? Você quer alugar e devolver, não é isso? Hein? Se aluga hoje, é mais do que comprar. Tem um Mas o yield... Cara, esse aí, compra. As facções alugam pros Isso aí é bandidinhos. Pistola, Porra, revólver, porra, contra de 200 conto negócio por dia o cara tira no revólver? O cara tira 200, 300 reais por dia usando um Só revólver? que, então, Tira em 2 horas, né? então, É. a única segurança é na autocorretagem. que você falou. Autocustódia. Autocustódia. De preferência offline. Se você quiser, instale a Blue Wallet aí, desliga a internet e aperte mais, criar carteira. Você gera a carteira agora sem internet. Você faz isso com qualquer celular, velho. Qualquer computador que você não use Faz mais uma em casa. carteira sintética para treinando. Uma carteira offline. O que nunca Só pra acessou brincar, a só pra internet, brincar. o que nunca acessou a internet não tem como ser hackeado. Acredito, não, faz aí no meu. Aqui, ó, você tem Blue Wallet aí? Não, porque eu tenho na Você tem a corretora Blue? que eu... Instala a Blue Wallet aí. Porque hoje, o que acontece? Eu olho para o Bitcoin como um ativo financeiro. Eu opero, compra e venda dele via contrato futuro para ganhar dinheiro. Vai ter um momento que eu vou querer como reserva de valor. Eu não compro Bitcoin pra ganhar dinheiro. Eu só Hoje vendo- eu faço, porque eu faço É isso. tudo isso hoje para ganhar dinheiro. Eu sou gestor de carteira minha. Eu faço para ganhar dinheiro. É isso. Por quê? A- Porque tem correlação. Hoje o preço do Bitcoin, querendo ou não, ele está correlacionado com outros ativos financeiros. Mas vai ter um momento, igual o ouro, vai ter um momento que eu vou querer encarteirar isso para reservar valor. Eu não estou indo contra você. Só que eu não nesse momento hoje, eu não quero reservar valor numa coisa que está com essa volatilidade e que num cenário inflacionário ele vai me fazer ganhar, como outras coisas vão me fazer ganhar, e no cenário deflacionário eu não sei o que vai acontecer com o Bitcoin. Mas é que a finalidade de vocês é diferente. Lógico. Eu quero. A Ele finalidade não do precisa- não, eu 38 quero- é totalmente diferente. Mas eu quero fazer não o que ele financiar faz. aborto. Pra ele, o Bitcoin é uma forma dele... Imperativo moral. Eu também não quero dele financiar se aborto, desligar mas ele está financiando do mesmo Estado. sem financiar governo. Quando você compra um negócio no supermercado, você está pagando imposto. Mas é involuntário. A diferença de involuntário. estupro e sexo é a voluntariedade. Eu não tenho escolha, eu não tenho como não comprar no supermercado. O que eu puder, eu compro na feira. Que inclusive você não vai ter como comprar na feira sem um governo saber a partir de 2027. Se você não verdade. tiver Bitcoin. Ah, você não Se compra você- na feira também, você tá zoando. Você tá zoando. Quando eu Não, morava você não- aqui, eu só comprava naquela feirinha da Santa Cecília. Ainda existe aquilo ou não? Existe. Existe a feira da Santa Cecília ali? Não, é O quê? O quê? Mas e eu acho totalmente no teu direito você agir conforme a tua convicção. Agora, o meu enfoque como pessoa de gestão de carteira própria, e depois eu não faço isso mais profissionalmente hoje. Eu fiz isso por 20 anos.
como profissional de mercado financeiro, hoje eu não faço mais. A gestão própria. Faço a gestão própria. Hoje A você minha negocia finalidade, mais valores a minha que finalidade é preservar valor. Sim. Se eu tenho um cenário que na minha cabeça, nos próximos 2, 3 anos, de 2 a 5 anos, nós vamos ter um problema igual ao 29 e para Vai mim ter uma solução como um problema 33. devastador. Eu acho que depois, Solução o quê? Como 33, a expropriação do ouro. Exatamente, depois de uma grande crash, vai ser diferente. Vem medidas extraordinárias, né? Primeiro você vai ter uma destruição de valor tremenda. Me dê seu Bitcoin. papai, Não, sabe o que vai o ser? cabo e o soldado. Sabe o que Nova, vai o ser? Bitcoin já vem, Eles velho. vão impor uma moeda única para Eles- salvar todo mundo e vai ser a moeda deles. Vão ter 2 grupos impondo moedas únicas. Vai ter a moeda única nos Estados Unidos, que vai ser, eu acredito, lastreada nessa riqueza que eles vão tomar dos 15% dos bitcoins, que vai ser mais, inclusive, do que eles têm do market cap do ouro. E vai ter a moeda única dos BRICS, que nunca vai funcionar no ouro, só vai funcionar se eles fizerem o dólar sintético hipercolateralizado em Bitcoin. Quem fizer isso mais Eu rápido não sei vai nem captar a quantas riqueza moedas da únicas história da vai ter. Eu humanidade. sei que os globalistas têm um plano da moeda deles. Porque o sonho deles é uma moeda única Mas tem 3 grupos mundiais e tem um grupo vai russo-chinês ter também, uma que também que é o dele, né? resistência. Eu concordo que o Tem uma grupo briga aí, russo-chinês vai resistir a isso. Concordo. E o Brasil vai ficar entre um e outro, porque tá sempre entre um e outro. Pois é. hoje. E quem fizer isso que eu falei primeiro vai vencer. Se os Estados Unidos desapropriar primeiro, o outro não vai ter como enriquecer mais que os Estados Unidos, porque ele já vai ter mais Bitcoin. E se o BRICS conseguir acumular mais Bitcoin, gerando dólar sintético não hipercolateralizado primeiro, ele vai conseguir angariar toda a apreciação do Bitcoin e toda a desvalorização do dólar ao mesmo tempo, não é isso? Ô, Renato, mas eu vou te Nesse cenário, no dia que isso tiver para acontecer, é quando eu não vou querer ter moeda nenhuma. Eu vou querer ter ativos. Ou moedas fora do sistema, como o Bitcoin. Mas ou que como... ativo? Se não tem mais propriedade sobre imóvel, a sua Não, casa não é imóvel sua, não. bicho. Eu não falei que é Sua imóvel. ação, os caras fazem o que querem, Eu não falei que é imóvel. Eu não Sim, falei que é imóvel. mesmo. Sim. Eu não falei que é imóvel. Eu vou ter que escolher os ativos que eu vou querer comprar, porque vai estar todos baratos. Vão estar todos deflacionados. O que é para reservar valor, Bitcoin. E vai ter coisas que você quis na vida que vão estar a preço de banana. Você vai escolher o que você vai querer. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Eu morava em Nova York em 2002, quando a Argentina quebrou, em 2001. O meu colega do meu lado era argentino. Eu me arrependo de não ter entrado no que ele entrou. Ele virou para mim, a Argentina estava em default, ele falou para mim, por $100 mil a gente compra uma vinícola em Mendoza. Uma vinícola que custava $1 milhão 2 anos antes. Comprou de graça, ele fez sozinho, porque eu não quis entrar com ele. Eu tava comprando, não sei o que tanto Uma vinícola que era quanto 6 meses antes? Não Tipo, sei, milhões. eu sei que valia muito, tava de graça, e depois de 3, 4 anos tava de volta. A mesma coisa de colo, do congelamento de colo, né? Entendeu? Que quem tinha dinheiro Ou físico... seja, eu posso comprar, num cenário desse, os ativos dos meus sonhos. Concordo que eu vou querer guardar o que eu conseguir preservar na crise, eu vou querer guardar algo Mas no Bitcoin. existem os riscos seguro. aí também. Eu vou Se tiver- aprender com você. E se inclusive, tiver como sintéticos fazer. de dólar rendendo, de ouro e tal, mas Entendeu? melhor ainda, Agora, né? Melhor vai do que eu ter tô empresas boas que vão estar a preço de banana, ações, vai ter não sei o quê. Tudo pode ser confiscado, essas empresas. Pode, mas não vai ser tudo que eu vou pôr também. Mas vão todas dar algum ganho se você comprar a preço de banana. Agora, a reserva de valor, ouro físico e Bitcoin. Se tiver numa situação livre para transacionar. Se já não tiverem prendido todo mundo, E se criminalizar as pessoas... vem a questão da teoria dos jogos. Xi Jinping quer que exista Bitcoin? eu acho que ninguém quer. Eu acho que Rosemary Eu Noronha acho quer que exista Bitcoin? Claro Rosemary que quer. Claro que Gedel quer que exista Bitcoin? Opa! O Gedel, assim, ele vai querer, enquanto existir dólar em mala, tá bom pra ele dólar em mala. Quando o dólar em mala ficar escasso e não Aí ele conseguir vai- mais, ele Mas vai pro Bitcoin ele consegue carregar mais, né? Pois é, ele consegue que transmitir dólar, irmão. ele consegue transmitir por qualquer meio de comunicação, por SMS, por carta, por telefone.